Boa noite! Meu Deus do céu, chegou segunda! E quando chega segunda, é dia do nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. Que maravilha, meu povo! Que delícia! Sejam todos bem-vindos! O pessoal tá chegando, tá entrando. Boa noite! Oh, que delícia! Nossa convidada já chegou, hein? Nath, seja bem-vinda, meu amor. Meu maridão, Anderson, sempre presente. Elisa já chegou. Manda o convite para mim, que eu já vou te chamar. Gente, que maravilha, né? Cada semana, novos diagnósticos. E hoje a gente vai estar aqui, ó, com a mãe de uma criança com síndrome de Down. Uau! Tantas novidades, né? Tanta criatividade. E é sempre muito bom, né? Porque sempre nossas histórias se encontram de alguma forma, mesmo que o diagnóstico seja diferente do que a gente está acostumado, mas nossa história sempre se encontra, nossas histórias, né, sempre se encontram em algum ponto. Isso que é maravilhoso. Deixa eu fixar aqui o comentário, o nosso tema de hoje, Meu Amigo Dal, o livro, né? A gente vai entender um pouquinho. E eu já vou chamar a Elisa aqui. Misericórdia. Olá, minha querida. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo. Agora tá melhor ainda, que chegou o dia da gente Ah, conversar, olhando olho no ai, olho, né? que bom, né? É Que muito bom maravilha. participar, estou muito feliz. Ah, Elisa, não diga não, viu? Porque cada semana é bom demais, assim, a gente conhecer, porque a gente troca figurinhas ali no WhatsApp, né? A gente vai se conhecendo pelo perfil do Instagram. Mas nada melhor do que a gente estar aqui conversando, tendo a interação das pessoas que estão assistindo também. Isso é muito bom, né? Também estou muito feliz. Não é verdade? Gratidão por ter aceito, né? Estar aqui com a Ah, não, eu que gente, fazendo agradeço o parte. convite. Que maravilha. Elisa, antes de eu começar a me apresentar, tá? Falar um pouquinho do projeto, eu queria me apresentar, fazer uma descrição visual. Eu estou me policiando a fazer isso, porque a gente está fazendo um trabalho de inclusão e a gente tem muita Uhum. gente que nos assiste que tem a deficiência visual, né? Que são cegas. Então, assim, eu quero deixar registrado aqui que eu sou uma mulher de pele clara, cabelos curtos grisalho, estou usando meu óculos de oncinha, armação de oncinha, um batom marrom, com um brinquinho dourado, uma argolinha redondinha dourada, com a camisa amarela. Essa camisa, Elisa, eu ganhei de uma grande amiga da Janaína, que ela é de um grupo de mães aqui de Salvador, de pessoas com síndrome de Down. E toda live que eu faço com o tema, né? Com o diagnóstico da síndrome de Down, eu sempre gosto de vestir ela. Então eu tô com a camiseta amarela. E o fundo tá completamente branco. Estou de uma parede branca atrás. Então esse é o que está aparecendo aqui, né? O que todo mundo está vendo, né? É isso. Então, assim, eu sempre gosto de fazer essa descrição e falar também um pouquinho sobre esse projeto, né? O que é esse projeto Descoberta do Diagnóstico? E aí, antes de falar sobre ele, eu não posso deixar de falar, né, que eu tenho uma filha de 14 anos que tem síndrome de Down e tenho um filho de 7 anos, que é o Luan, né? Tenho Luana e Luan. E quando eu descobri na gravidez que Luana nasceria com síndrome de Down, eu entendi, Elisa, que eu tinha uma missão de vida. Mas Luana nasceu e a gente fica voltada para terapias, né? Terapias e mais terapias. E eu É. nunca fiz nada. Eu só achava que eu tinha que fazer alguma coisa, mas eu nunca fiz nada. Quando Luana fez 10 anos de idade, eu senti um grande chamado. E aí eu escrevi um livro, né? Nosso bebê nasceu com síndrome de Down. E agora? Eu contei a minha história. Por isso que eu me encanto, viu? Quando eu vejo aí histórias, quando eu vejo livros, né? Por isso que eu me encantei tanto com a sua história. E eu escrevi a minha história contando como tudo aconteceu. E contando a minha história, eu pude contribuir na vida de muitas pessoas. Porque a gente, em algum momento, a gente se identifica, né? E isso ajuda muito. Uhum. E aí eu fiquei, cada feedback que eu recebi, eu ficava muito empolgada, querendo ajudar mais, mais e mais.
E aí, com a pandemia, eu conheci uma mulher, a Patrícia Loretti, e aí fiquei encantada com a história da Paty. Ela é uma mulher que tem câncer, né? E assim, tem vários projetos, tem uma sede de vida, de viver intensa. E eu falei assim, ai meu Deus, eu preciso também fazer alguma coisa. Foi aí que surgiu o projeto Descoberta do Diagnóstico, onde a gente já vai fazer 2 anos de projeto, mais de 80 histórias. Imagine que delícia! Cada história são aprendizados, né? E a gente vai se melhorando como ser humano, como pessoa. E hoje aqui, dia 2 de maio, com a sua história, né? Com a história do Enzo, que eu conheci aqui nas redes sociais. E a gente O vai estar Príncipe falando Enzo. o Príncipe Enzo, exatamente. E aí a gente se conheceu, né, pelo Instagram. E aí, Uhum. que é maravilhoso, né? Eu sempre gosto de dizer que eu sou muito grata ao Instagram por essa aproximação, essa ferramenta que tem trazido pra gente, né? E aí eu queria agora que você se apresentasse um pouquinho, falasse quem é Elisa, né? Se apresente do jeitinho que você quiser se apresentar. O espaço é todo seu. Então, tá, joia. Eu sou Elisa, eu sou aqui de Juiz de Fora, nós somos de Minas Gerais. Sim. Sou mãe de 4 crianças, além do Enzo, eu tenho mais Uau! 3. Eu achei que só Quatro cri... tivesse Esther Não, tem o e o Enzo, Enzo. Esther, Rebeca e Pedro, são 4. A Esther é a mais Ah, velha, né? A Esther já é ah, adulta, né? 21 anos, sim. né? E o Enzo que veio o menorzinho agora para alegrar a nossa família, né? Alegrar a casa, o xodózinho da casa. Tem 3 aninhos, né? 3 anos e 7 meses. E tá aí, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre como Aham. descobrir, né? O Pois é. diagnóstico. Você é Esther, de 21 anos. Como é o nome dos outros? A Rebeca de 15 fez essa semana. Ah, O Pedro de 12 e o Enzo de 3. 2 meninos, 2 meninas. imagine, depois de 12 anos. Quer É. dizer, 12 anos Aí, não, né? 9 anos, 9. ele tinha 9, né? Quando. E aí foi Isso. programado essa gravidez do Enzo. Conta pra gente aí como é que foi isso. Não, mas foi um susto. Assim, eu fiquei Aham, casada há 15 anos, tive as 3 crianças. Aí sim. separei. Assim, fiquei na minha e tal, aí conheci o pai do Enzo. Foi Ah, assim, certo. começamos a namorar depois de 4 anos separados. Começamos a namorar e tal. Aí fiquei grávida do Enzo. Então, assim, pra mim foi uma surpresa. Fiquei muito assustada na época, não era o Sim. programado. E eu usava 2 métodos anticonceptivos. Então, assim, Enzo foi um presente de Deus mesmo, tinha que ter vindo na minha Aham, vida. O primeiro instante foi aquele susto, né? E agora, eu com sim. 37 anos, mãe de novo, o Pedro já tá com 9 Pois anos. é. Começar Como tudo é de que vai novo. começar tudo de novo? Não estava programado, mas é aquilo. Filho é filho. A primeiro instante a gente toma o susto, mas depois a gente aceita, né? Claro, com muito amor, com muito carinho. Preocupações eu teria, né? Como é que eu ia fazer e tal. Tinha saído de um emprego para entrar em outro, então já grávida, como é que eu ia fazer? Então teve essas preocupações. Mas Sim. graças a Deus, Enzo chegou, né? Aí é uma benção na nossa vida. Foi descobrir o diagnóstico da síndrome de Sim, Down após o nascimento. Uma sim. forma não Então, tão então você agradável, fez né? fez todo o pré-natal, não teve nenhuma suspeita, nada. Fiz todo pré-natal, fiz todo ultrassom, 1.000 médicos. E olha que eu fiz com 3 médicos pré-natal, porque eu fiz Sim, com o meu médico particular, mas como eu precisava de alguma coisa que o plano não cobria, eu fiz aqui no posto. A sim, Itelidade me mandou gestação de alto risco. Então, assim, nenhum sim, dos médicos conseguiram identificar. Porque, assim, o ultrassom também não mostrava, né? Então, sim. fomos descobrir na hora que ele nasceu. E como é que foi? Como é que foi, Elisa, assim, esse momento? Seu esposo estava com você na hora. Conta pra gente, assim, como é que foi exatamente o momento, assim, que você recebeu a notícia. Como é que foi esse momento do parto, né? Já que foi no Eu parto que estava, você descobriu. foi no parto. Fui para ganhar normal, tive os 4 normal, quis esse normal também. Na verdade, eu Sim. queria até fazer o parto em casa, mas a médica não Hum, deixou, né? Falou, não, é muito arriscado, vamos fazer no hospital e tal. Me convenceu e fomos para o hospital. Fomos eu e minha filha, o pai dele não estava presente. Assim, num determinado período da gravidez, o pai dele também se afastou um pouco.
Então, assim, Sim. eu não tive muito o acompanhamento dele, né? Sim, Do lado, nas consultas e tal. E quem me acompanhou foi a Esther, a minha filha mais velha. certo. Assim, foi um parto perfeito. Até o momento do parto foi perfeito. Ele nasceu sozinho comigo no quarto e com a Esther. Então foi assim um parto, vamos dizer, para mim foi até o momento do parto perfeito. Eu cheguei Aham. lá, me fui examinada e tal, não, vai demorar e tal. Foi todo mundo embora, me deixou no quarto com a Esther. Eu falei, Esther, chama Ai, que tá nascendo. Aí a enfermeira, não, a médica acabou de sair, não é assim tão rápido não. Eu falei, Esther, a Esther fechou a porta, eu já tô segurando a cabeça, chama que já nasceu. meu Assim, aí Deus. foi todo mundo me levando pra cama. Falei, gente, agora já nasceu. Dona já vai empurrar pra cama. Já tá aqui comigo. Daqui ele não sai, não vai cair no chão. Falei, eu não vou deixar ele cair. Assim, foi perfeito. Só que Sim, daí começou o meu desespero. Porque tiraram ele de mim muito rápido. Não me. Pra mim foi diferente dos outros, que aquele momento que nasceu, colocou, todos eles nasceram, colocaram em cima de mim, me davam o sim, filho. Então, me tiraram o Enzo para fazer lá os primeiros atendimentos, né? Fazer os sim. cuidados que tem que fazer. Só que eu não via Enzo chorando, eu não via Enzo mexendo, não vi reação nele. Como eu Sim. estava um pouquinho afastado, e foi um cochicho danado lá dentro. E um cochicho no ouvido do outro, um fala com o outro, um fala com o outro. Aí eu comecei assim, me desesperar. E eu vi que ele estava muito roxinho. Eu percebi na hora que eu peguei que ele estava muito roxo. Aí eu perguntei, o que está acontecendo? Tiraram ele da sala, voltaram ele para a sala. Eu falei, não, mãe, está só fazendo os atendimentos, ele está bem. Eu falei, não, ele não, mas eu não estou vendo, eu não estou vendo ele chorar, não estou vendo ele reagir. Não, ele está bem, sim. Aí eu perguntava à minha filha, Esther, o que está acontecendo com o Enzo? Não, mãe, eles estão só fazendo um cuidado dele aqui, estão aspirando, estão fazendo isso aqui. Aí eu fiquei na minha, mas eu não via Enzo chorando, não via movimento nenhum, só de cochicho. Aí eu Aham. perguntei novamente, o que está acontecendo? Eu tô vendo que o Enzo tá muito roxinho, ele tá bem? Aí, não, mãe, tá bem, médico falando comigo, ele tá bem. Aí eu não me conformei, aí eu comecei a ficar desesperada, porque ninguém me falava nada. Aí eu vi Sim. o Enzo em cima da bancada, muito roxinho, sem chorar, não vi o Enzo mexendo. Aí eu comecei a entrar em desespero, eu meio que entrei, vamos dizer, um choque ali em cima da mesa, porque eu Sim. nem tinha acabado de tirar a placenta ainda. Como foi um parto assim muito rápido, a placenta Uhum. grudou. Então eu estava ali, os médicos ainda tentando tirar a placenta. Sim. Aí a Esté pegou ele e falou, mãe, não, ele tá respirando, tá mexendo, tá acordadinho. Mas mesmo assim eu senti, a gente é mãe, a gente sente, né? E eu Sim. vi, percebi que ele não estava bem. Falei, gente, ele não tá bem, o que está acontecendo? O que vocês estão me escondendo? Aí a médica largou ele, chegou perto de mim e falou, não, mãe, ele tá assim porque ele tem síndrome de Down, mas ele tá bem. Mas aquilo nem entrou na minha cabeça na hora que eu estava tão focada nele, Sim. nem me. Aí eu falei, não, mas ele não tá chorando, eu não tô vendo ele mexer. Ela virou para mim, você entendeu o que eu disse, mãe? Ele tá assim porque ele tem síndrome de Down, mas ele tá bem. Eu falei, não justifica ele ter síndrome de Down, ele tá roxo daquele jeito, tá daquele jeito, sem mexer. Hoje a Sim. gente entende que as crianças, quando nascem com síndrome de Down, são realmente mais hipotônica, mais molinha, não reage tanto. Pode ser, umas reagem mais do que as outras, cada um tem as suas Sim. diferenças, né? Hoje Isso. eu entendo que ele poderia estar molinho daquele jeito realmente por causa da síndrome de Down, nasceu com a hipotonia. Ele nasceu realmente muito hipotônico. Mas eu virei para ela, doutor, isso não justifica ele tá roxo, cianótico. Eu, como eu te falei, né, eu sou da área da saúde, Sim. eu consegui identificar, eu vi, talvez como profissional da saúde e como mãe, que ele não estava bem. Aí eu Uhum. falei com ela, não justifica ele estar daquele jeito. Ele pode ter sido vendido, mas não justifica, ele não está bem. Simplesmente ela saiu, mandou a enfermeira arrumar o Enzo e me entregar aí pro quarto e foi embora. Aí eu entrei em desespero, né? A enfermeira arrumou ele bonitinho, com a roupinha. Só que quando eu peguei o Enzo, eu vou te ser sincera, a minha reação, eu vi o Enzo morto no meu colo, porque ele não tinha Sim. reação nenhuma. Eu mexia com ele, ele não abria o olho, ele não mexia. Aí, muito eu estimulasse no peitinho, mexia nele, ele não chegou a abrir o olho, não. Ele dava aquela Sim. suspirada, voltava de novo. Então, sua preocupação maior, Elisa, era pela cor que ele estava, né? Pelo quadro que ele estava, e não pelo Isso. que ela falou que tinha síndrome de Não, Down.
Isso não me abalou, assim, no momento ali não me abalou em nada. Não Sim. tive nenhuma reação assim negativa, nem nada. Isso não me abalou no momento em nada. Me abalou ver a situação que ele estava no momento. Sim, claro. No momento, meu medo era perder meu filho. Assim, Claro. talvez por causa de uma negligência da médica que não queria, falou que ele estava bem. Então, esse foi o meu medo no momento. A síndrome de Down, para mim, não teve, nesse primeiro momento, não teve nenhum abalo Sim, nesse entendi. momento. Você já conhecia, você sabia o que era a síndrome de Down na Isso, época? eu já conhecia, já tinha assim, igual eu falo para muita gente, eu conhecia pessoas, crianças com síndrome de Down, famílias com síndrome de Down, eu já vi muito, mas Sim, o viver, hoje a gente sabe que é um pouco diferente. com certeza. Então, assim, o viver é diferente. Então, até que eu vou falar assim mais para frente, né, as dificuldades, assim, que, não dificuldade, as Sim. preocupações que me tiveram. Não foi Sim. rejeição, não tive isso. Mas Sim. com certeza dá uma preocupação. Agora eu vou criar meu filho com síndrome de Down. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que procurar? Onde eu vou? Onde eu não vou? Essa foi a... Verdade. No momento não teve nenhum abalo, não. Eu sei. Mas aí, essa questão de que ele estava roxo, que você estava percebendo ele no seu colo, bem molinho. E aí, o que foi que você fez aí nesse momento? Como é que foi isso? Aí o que eu fiz? No momento que eu vi, né, que ele tava, a médica simplesmente saiu. Eu virei para a enfermeira, meu filho não tá bem. Levo ele tem que levar ele para UTI, ele não tá bem. Não, a médica autorizou, falou que tá bem, que pode ir pro quarto, ele vai pro quarto. Aí já tinha resolvido, né, tirar a placenta, fui pra cadeira de roda para ir pro quarto com ele. Aí eu comecei a ficar nervosa, falei, eu não vou pro quarto com ele. Aí ela falou, não, mas eu não posso levar ele, que a médica não deu autorização. Sim. Realmente, tem protocolo para ir para UTI, a médica tem que fazer a prescrição. Falei, não, eu não quero saber, eu vou levar. Se você não levar o Enzo para UTI, eu vou sair daqui da cadeira, eu vou levar o Enzo para UTI. Não quero saber se médica deixou prescrito ou não, eu vou levar. Não, fica calma, que não sei o que, não sei o que. Aí o que eu fiz? Levantei, peguei o Enzo, dei o Enzo no colo da minha filha. Falei, Esther, leva o Enzo, porque eu acabei de ter neném, eu tô meio tonta. Se eu desmaiar aqui, pelo menos eu não desmaio com ele no colo. Você leva o Enzo, que ele vai pra UTI. Aqui comigo ele não fica. Aí acho que a enfermeira viu que eu estava muito desesperada, foi lá e falou com a médica de novo. Aí a médica também, assim, não deu muito ouvido, mas a enfermeira foi comigo e me levou para a UTI, de cadeira de roda mesmo, com o Enzo no colo, e deixamos. E daí ele ficou, chegou lá, a médica da UTI já pegou, mandou dar um pouquinho de leite para ele. Ele não conseguiu tomar o leitinho, que ele já começou a ficar mais cianótico ainda, mais assim, roxinho. Tiraram a roupa dele na mesma hora, colocaram na incubadora com oxigênio. Aí daí começou a minha trajetória mais preocupada ainda, né? Que realmente então quer dizer que de fato ele precisava ir para a UTI? Precisava. Ele chegou já na UTI, foi pro oxigênio, foi para a incubadora com oxigênio, tirou a roupinha dele, tirou tudo, né? Já foi para a incubadora. Aí nisso, como já era mais tarde, fiquei um tempinho lá, tive que sair porque teve uma intercorrência na UTI, quando tem intercorrência eles pedem para os pais saírem, né? Isso. Fui pro quarto, demorou um pouquinho, voltei lá um pouquinho depois, ele ainda estava lá, aí a gente não pode pegar, não pode fazer nada, né? Mas eu vi que ele estava bem cansadinho. Aí, como era de noite, eu tive que ir pro meu quarto, né, e deixar ele lá. De manhã, quando eu chego lá, ele já tá naquele capacete, né, que põe o RUD, que eles chamam, para aumentar o oxigênio, a concentração de oxigênio, e teve uma crise convulsiva durante a noite. Aí entrou com medicação, chamou neuro, chamou tudo, entrou com a medicação. Oi, Elisa. Deu uma travada, não foi? Deu uma travada, isso. Tá ouvindo? Tô ouvindo, sim. Tá. Pode continuar? Tá ouvindo aí? Pode sim. Tô ouvindo. Não, porque deu uma travada mesmo. Eu não sei se é aqui em casa que
que trava tem Aham, hora. eu não sei se foi aqui ou se foi aí, mas estou É. te ouvindo agora. Aí, continuando. Aí, dali pra frente também não saí de perto dele. Eu fiquei na UTI, os Sim. pais podem ficar de 7 da manhã às 9 da noite. Elisa, gente, vocês estão me ouvindo? Digam alguma coisa aí. Eu acho que a internet é de lá. Eu tô olhando aqui, a minha tá boa. Elisa, eu acho que é a quando trava. Oi, Tá Elisa. travando. Eu não sei se aqui Travou. em casa tá travando. Vamos tentar, né? Bora Apesar que sim, eu tô. continua. Aí que eu falei, né? Ele teve a crise convulsiva, né? Sim, Aí depois ele foi assim, piorando um pouquinho em sentido respiratório. Aí fez os exames de sangue, fez tudo, viu realmente ele estava com a sepse neonatal, ele estava com uma pneumonia. Então, assim, aí a gente volta lá, como que ele não tinha nada, né? Ele estava com uma pois pneumonia é. e não tinha Exatamente. E essa nada. médica batendo pé firme que não. Que ele não tá. Ainda, Depois eu ainda fiquei, bem que você bateu mais pé firme ainda, né? bati e falei, não, eu vou levar, não quero saber se ela quer ou não. Aí ele ficou nesse Pois capacete, não deu conta. Aí ele chegou a ficar no CPAP, a médica da UTI falou, eu vou colocar no CPAP para dar uma expandida no pulmão, para dar uma melhorada. Aí ficou um dia só no CPAP e depois ficou até o 24º dia, ficou acho que o restante dos dias no binasal. Costuma tirar o oxigênio dele. O médico passava lá, fisioterapia, tudo, né, fazia para a gente tentar tirar o oxigênio. Mas sim. assim, Então e a médica vocês ficaram 24 dias na UTI, foi? foi 24 dias. Nós ficamos 24 dias para. Aí ficamos nos últimos 3 dias que ele não precisou de oxigênio. Aí o Sim. médico falou: você ficar 48 horas sem oxigênio, aí eu vou dar alta para ele. Aí foi que eu... Mas só consegui tirar também porque eu fiquei lá em Ah, cima. Eu fiquei de 7 da manhã a 9 da noite. Eu não comia, eu não alimentava. Porque dentro do DI não pode fazer nada, né? Não pode levar água, não pode levar é. comida. E eu não saía de Sim. perto dele. Eu ficava de 7 horas, 7 horas da noite. Ficava todo dia. E o médico, para outro médico lá responsável, passava e falava: tira o oxigênio dessa criança, ele vai ficar dependente. Mas uma UTI cheio de neném, as enfermeiras realmente não têm tempo de ficar tirando o oxigênio dele. Que realmente Sim. tirava o oxigênio, ele caía muito a saturação. Então, eu falei, eu vou tirar o oxigênio do Enzo. Eu fiquei o tempo todo, ele tirava, colocava, tirava. Se eu não Uhum. estivesse lá também, ele ficaria com muito mais tempo lá na Entendi. UTI. Entendi. E você já é da área, né, Lisa? Então, assim, você já tinha um Sim, certo conhecimento. Mas eu acho que o instinto de mãe também contribui muito, né? contribui. Eu falo, não sei se foi mais instinto de mãe ali na hora e o É, conhecimento que eu tenho também. A, sim. a médica da ANEL falou comigo: Elisa, se você não traz esse neném para cá, ele ia morrer no quarto contigo. Pois é, Ela imagino. falou isso comigo. Aí eu fiquei preocupada, né? Sequelas, né? Que esse período que vai, Sim, não vai, vai, não vai, esse tempo que ele ficou sem oxigênio. A gente sabe que muito tempo sem oxigênio pode dar alguma sequela sim, neurológica, mas graças a isso. Deus não interferiu em nada. Inclusive os Uhum. exames, né? Que a neuro fez também,
A crise convulsiva foi devido à infecção, que estava muito avançada, né? Entendi. Mas aí, graças a Deus, depois saiu bem. Então ele nunca mais teve nada de crise convulsiva, nada disso. Foi por Não, conta mesmo não. do quadro na época, né? Foi na época que ele nasceu. Ele teve, ao longo do tempo, mais 2 pneumonias, mas, segundo o Sim, pneumo, foi por aspiração, que ele tinha muita dificuldade na sim. deglutição. E 2 vezes já ele ficou internado com pneumonia. Mas isso agora, depois de grande, né? No Aham, pequenininho, depois não entendi. teve mais nada. Uhum. Graças a Deus, E, vivemos vida normal. sim. Ô, Elisa, uma dúvida que eu tenho aí, né, dessa questão, porque sempre quando tem essa questão do diagnóstico, né, você recebe o diagnóstico da síndrome de Down. E aí, às vezes, quando a criança não tem nenhum intercorrência, né, não tem nenhum problema de saúde, é, a mãe foca, né, a criança só tem a síndrome de Down. Aí acaba tendo uma angústia maior, um medo maior, um luto maior, né? Mas o que eu percebo é que quando a criança tem um problema de saúde, como é no caso de Enzo, outras crianças que têm problema cardíaco e tal, e nascem a proteína, eu acho que sempre os pais, né, ficam voltados mais para o problema de saúde em si do que a própria síndrome de Down, né? Isso, foi assim que aconteceu Né? no meu caso. Tanto que Sim, depois que o Enzo veio para casa, aí que eu te falei, que aí que eu consegui relaxar. E sim. agora, o que que eu vou fazer? O que que eu tenho Então, que esses fazer? 24 dias você na UTI, você nem pensava em síndrome de Down, você estava ali preocupado com Não, problema de só saúde. com o Enzo. Pois No é, começo, depois o médico lá da UTI falou comigo. Aí o médico conversou comigo, que a outra lá só jogou a bomba e saiu. O sim, médico falou, não, Elisa, a gente tem uma suspeita que ele tem síndrome de Down. Ele não tem muita característica, mas os olhinhos dele é muito puxadinho, né? Fala o que falando. sim, Mas assim, é uma suspeita. Depois a gente tem que fazer o exame para confirmar. Mas como o pai dele tem um olhinho muito puxadinho também, e assim, eu falo que o Enzo é muito textudo, né? E é igual o pai sim, dele, igualzinho o pai dele. Então, assim, nos primeiros dias, primeira semana ali, eu fiquei na dúvida. Mais ou menos com 12 dias na UTI, que o médico que é o responsável do hospital, né, geral, virou para mim, ele chegou para mim e conversou, me perguntou a idade minha, do pai dele, ele falou, mãe, eu vou te dizer uma coisa, isso não é culpa sua, isso não é culpa do pai dele, não adianta de colocar culpa em ninguém, isso é uma coisa sim, que acontece, é genético, se vai ser seu filho do mesmo jeito, vai ter que ter uns cuidados a mais, mas não vai diferenciar a sua vida em nada. Depois que ele falou isso, o Enzo estava com 9 para 10 dias. Aí eu falei, sim, aí caiu o Enzo realmente, aí me entendi. confirmou. Eu falei, não precisei de exame. O Enzo tem Aham, Down. Aí dali para ali eu já falei para todo mundo. O Enzo tem Down. Eu falei, não deixei de falar também. O Enzo, nem falei que tinha possibilidade e tal. Eu falei, o Enzo sim. nasceu com síndrome Você de já foi Down. afirmando. Eu já fui afirmando. Aí, claro, Uhum, depois com os exames, né? A gente esperou, o exame demorou um pouquinho, que ele teve que sair do hospital para fazer. Aí, com 2 meses, ele saiu com 24, depois eu tive que fazer o exame mais um mês para ficar pronto, né? Com 2 meses a gente teve a certeza do diagnóstico. Mas depois que ele estava em casa, que aí que eu parei para pensar na síndrome de Down. O que que eu vou sim. fazer? Para quem Uhum. que eu tenho que recorrer? Com aquele monte de pedido na mão para fisioterapia, para fono, para isso, para aquilo. Por onde eu começo, Por né? onde eu começo? Aí nisso eu esqueci de amamentar o Enzo, também minha correria foi tanto, no hospital eu não conseguia amamentar porque ele estava na sonda. E nesse um mês Sim, meu leite secou, não tinha jeito. Então, mas assim, eu sim, tentei. Ele mamou 7 dias ainda e depois parou, não tinha leite, realmente, tadinho, tinha que perder peso mesmo. Mas aí sim. depois eu parei, e agora? O que que eu faço? Então, assim, deu uma parada na E o cabeça, né? emocional também abalado, né? Como é que esse leite produz, né? Tudo isso E isso não contribui, tem né, jeito. também para. E uma coisa que me preocupou muito, eu chorava muito por causa disso. O que acontece? A minha filha de 14, 15 anos hoje, ela pedia muito o outro irmão. Então ela Sim, orava muito. Eu falei, mas você já tem o Pedro, já tá bom. Mas como os dois são parei a mesma idade, assim, ele era muito pequenininho, eu não lembro. Ela pedia muito o irmão. E você via sim, ela em casa orando, pedindo o irmão. Aí eu fiquei grávida. Só que a gravidez inteira parecia incrível. Ela chegava perto da barriga, o Enzo não mexia para ninguém. Mas a Rebeca chegava perto da barriga, o Enzo quase sambava tá. na barriga. Fazia um auê na barriga. E o Enzo nasceu, a Rebeca doida para ver o Enzo.
Aí lá na UTI não pode, só pode a mãe e o pai. Que é Não pode criança, na casa, não, é criança. isso. Eu falei, gente, se acontece alguma coisa, a minha cabeça, né? Se acontece alguma coisa com o É, Enzo, o Rebeca, eu não podia nem tirar foto. Eu tenho umas fotinhas que eu tirei escondido, não podia nem tirar aham. foto. Acontece alguma coisa com o Enzo, nossa, a cabeça da Rebeca tava Ai, meu doida em Deus. casa, doida pra É, ver, né? Os outros também, mas a Rebeca. eu Então, assim, sei. essa foi minha preocupação também, fiquei desesperada também, acontecer alguma coisa e ela já tava agoniada em casa, né? Uhum. Pois é. Você vê que você nesse sofrimento aí, nessa angústia, e a gente ainda como mãe, a gente consegue pensar em tudo, né? Pensa em tudo, né? É Ah, tudo ao mesmo é. tempo. Imagina, viu, Elisa, esse sofrimento. Não tem como leixificar, não, minha filha. Não tem Não, jeito mesmo, né? é bem E como é que complicado. foi? E como é que foi a aceitação, assim, dos irmãos, né? Quando souberam, assim, que o irmãozinho tinha síndrome de Down. Eles tinham consciência do que era? Como é que foi a família também, né? Como é que foi isso? Olha, a minha família, vamos dizer, aqui em casa, todo mundo aceitou Sim, muito bem. Quando eu cheguei e falei da síndrome de Down, o Pedro não entendeu muito bem, assim, que o Pedro tinha 9 anos, né? Mas, sim. assim, pra ele, perfeito. A Rebeca, a frase dela que ela falou, que eu falei, Rebeca, o Enzo tem síndrome de Down. A frase que ela falou comigo, e daí? E Uhum. daí? Ele é meu irmão. Pra mim não faz Aham, diferença nenhuma. Porque ela tem uma coleguinha dela na escola, que ela sim. acompanha ela Ai, desde pequena até ela é Down também. Então, ela assim, ela aham. gosta muito da amiguinha, ajuda Como muito é a amiga, interessante essa relação, né? Esse conhecimento das crianças entre elas. faz trabalho com a colega. Então, assim, ela gosta muito dessa colega. Ela falou, mãe, pra mim não vai fazer diferença nenhuma. E a mais velha também. Aqui em casa não teve problema. Assim, minha mãe e meu pai, você vê que eles ficaram meio assim, né? Que ficam Sim. preocupados e tal. Mas não Você não conhece, tiveram, né? não conhecem, então assim, não tiveram muito um problema em aceitar, não. Aceitaram assim, Sim. até que bem, né? Tendo me apoiado também, que precisar não vão fazer e tal. A parte assim do pai dele, não é que não aceitaram, mas teve aquela parte assim, ah, mas ele tem mesmo? Será que você tá Sim. falando, né? Será que tem mesmo? Será que ele é? Mas nem Sim. parece. Ele, Aham. ah, não, mas ele parece muito com o pai dele. Então, assim, você vê que um bom tempo teve essa dúvida. Mas Sim. também hoje Esses aceita, tranquilo. questionamentos, né? É, hoje aceita, tranquilo. Todo mundo é apaixonado por ele. Isso Sim. não interfere muito nele, não. Graças a Deus eu Aham. tive apoio assim da família, sabe? Não tive que Uhum. encarar Isso sozinha. é, isso é tão importante, né, Lisa? E assim, o que eu vejo é que, primeiramente, essa aceitação para a família, né, como um todo, é muita reação também dos pais. Como os pais lidam com esse diagnóstico, com essa aceitação, né? Porque se no É, caso você e o seu marido tivesse uma situação mais difícil de aceitar, a família acaba apoiando o sentimento de vocês, entendeu? A reação de vocês. Então, como é, vocês foram positivos ali, eu acredito muito que isso interfira, entendeu? Na reação da família. Por mais que a gente sempre tem um ou outro que fala isso, não tem não, né? Tem uns que ainda sim. falam assim, vamos orar para que isso não aconteça, né? Tem Então, uns que assim, falam. tem várias situações de família, né? Aí teve uma situação que a tia dele perguntou, mas como é que pode essa doença? Por que não tem aqui em Aham, casa ninguém tem? Aí sim, eu falei, não, mas aqui em casa, primeiro, não, é uma doença. Aqui em casa também ninguém tem, é uma coisa que acontece. Aí expliquei, fiz um testão, expliquei direitinho o que sim, que é, o que que não é. Então, assim, hoje ela entende muito bem, já tá bem sim. sabendo o assunto, né? E é normal assim, né, Lisa? Porque quando a gente não sabe, a gente acha que o que não é normal é tudo é doença, né? É, Então, assim, verdade. usar o termo doença as pessoas usam, usar o termo deficiente as pessoas usa. Então, assim, isso é normal. E, assim, às vezes incomoda a gente, né? É isso que a gente precisa se policiar. Porque as Verdade. pessoas vão perguntar, vão falar. E é bom que fale, é bom que pergunte, para que a gente, como mãe, possa estar orientando, entendeu? Porque se a gente não orientar, eles vão continuar achando que é doença, vão continuar achando que é deficiente, né? E a gente está aqui justamente para explicar, não é doença.
né? Não, ele não é deficiente, ele tem uma deficiência, que é diferente, né? Então, assim, é importante a gente passar isso. Uma situação, um período atrás, aconteceu uma situação comigo que a pessoa ficou muito sem graça. Me encontrou na Sim, rua, eu até comento com algumas mães, me encontrou na rua, mas assim, de uma forma mais assim, o jeito que ela estava querendo falar, você vê que era bem. Ela falou assim: Ah, eu vi que você está com. Muito tempo que eu não vejo a pessoa, né? Você tem um filho especial? Eu falei: Sim, sim. tenho. Eu falei na maior tranquilidade: Sim, tenho, eu tenho 4. Aí ela falou: Mas como assim? Uhum. Que eu vi lá, eu vi que você tem um filho especial, um com probleminha. Eu falei: Sim. Não, você está enganada, eu tenho 4 filhos especiais. Ó, pra mim era só o pequenininho que era doente. Eu falei: Não, o Enzo tem síndrome de Down. Ele é especial, mas os outros também são especiais. Uhum. Aí ela ficou sem graça, conversou, mas assim, Sim, eu fiz entender, ela falou um especial assim do jeitão, eu falei: Não, sim. especial todos são. Cada um com Uhum. sua diferença. Todos nós somos diferentes, somos especiais, mas aí tem momentos que a gente tem que corrigir mesmo, falar, Sim, né? tem que Mostrar como corrigir. é que é. É. E assim, e corrigir numa boa, assim, né, Lisa? Porque É, você vê que a pessoa fala especial. Por que que a gente usa o termo especial? Eu usei muito o termo especial, que minha filha era especial. Até que um dia, Luan, meu filho, virou para mim e falou: Mamãe, por que você disse que Luana é especial? Eu não sou especial para você? Depois desse dia, Lisa, a ficha caiu. Eu não tenho o que estar falando isso. Por que é especial? Né? Todos nós somos especiais. Então, esse termo, quando eu falo, na hora eu vejo Luan falando para mim. Então, assim, não tem por que a gente duplicar isso. Não é especial. Especial é porque a gente não quer falar pessoa com deficiência. E aí a gente é. acaba usando especial como se fosse mais bonito. Como se o termo deficiência fosse uma coisa feia, fosse uma coisa, né, que vai machucar, que vai incomodar. E isso que não pode, né? Legal, você É, se saiu bem, assim. aí eu tive que, assim, eu falei, né? Cada um tem sua diferença, né? Mas somos todos Sim, especiais. Mas é pois uns é. momentos, uns episódios que acontecem, né? Que a gente tem que saber, também não adianta de brigar. A gente tem que Sim, saber mostrar, né? com certeza. Com certeza. E você tem esse jeitinho, sabe falar, né? Porque tem muita gente que se incomoda, por mais que às vezes incomode, né? Mas assim, a gente tem que respirar fundo e dar o nosso recado, né? E É eu acho que verdade. por isso, e eu acho que por isso que você gostou tanto da ideia do livro. E bora falar um pouquinho do Isso. livro, né? Que esse Aham. livro, para mim, foi assim Aqui, ó. um grande instrumento. Uau! Poxa, ele é grande, né? É grandinho. Pois é, que lindo. Depois, se você Conta um pouquinho quiser, pra quem gente quiser por que que também. você desse livro, por que desse livro, tá? Quem estiver aqui assistindo aí, ó, a Elisa pode estar encaminhando em PDF. Aqui, ó, Alessandra, minha cunhada É minha Elisa, que é muito cunhada. Minha especial. cunhada. Pois é, exatamente. Tá aqui, acompanha muito. Ela não mora na mesma cidade que eu, mas tá aqui sempre acompanhando o crescimento do Enzo. O Enzo a gente fala Pois muito por telemensagem, né? Fica aqui chamando é. ela direto. Você vê, né, como o Instagram é maravilhoso, como as redes Isso, sociais, né, contribuem tanto. Mesmo a gente estando distante, a gente está próximo, né? É bom demais. verdade. É muito Conta bom. pra gente, Elisa, por que desse Que co- livro? Como foi que você conheceu? Fala pra gente aí. Bom, o que acontece? O Enzo esse ano vai entrar, né? Entrou na escolinha. Eu pensei em Sim, uma forma assim de falar um pouco sobre o Enzo. Eu vi essa ideia no grupo nosso de mães da aula que a gente tem. sim, A Samara colocou lá um livro. Eu falei: opa, então tá aí uma ideia, acho que ideias boas a gente deve copiar, né? sim, Eu com falo que tudo a certeza. gente copia. Peguei e vi, mas aí eu fiz o livrinho do meu jeito, mudei o que eu tinha que mudar, fiz assim, falando sobre o Enzo. Depois, quem quiser ler a historinha, uma historinha mais curtinha, mas que fala sobre a diferença Que dele passa o e que recado. e passa o Curtinha, recado. mas que passa o recado. Isso. Isso, e eu quis mais, igual eu te falei, a salinha do Enzo é tudo de 3 anos. Ninguém sabe Sim. ler. Então, mais para educar, assim, orientar os pais. Porque os Aham, pais vão ler, os pais que vão ler para as crianças. Porque sim. as crianças em si é tudo, para eles não tem diferença.
Você chega lá na escolinha, o Enzo, são tudo criança, eles se abraçam, brincam, mas para orientar mais os pais, família, para conhecer o que é mesmo a criança com síndrome de Down. Porque às vezes não é um coitadinho, não... ele brinca, ele corre, tem os gostos, tem as vontades. Faz birra igual qualquer criança. Faz birra. Aí eu até coloquei no livro as coisinhas que o Enzo gosta, que não gosta, que ele pode até demorar um pouquinho mais para aprender, mas ele vai aprender, para ter um pouquinho de paciência, que no momento certo eles vão chegar vão ficar tudo igual. Mas aí foi bem aceito, né? A professora juntou a turminha toda, sentou com eles, fez a rodinha e contou a historinha. A professora contou para eles, depois cada um levou para casa, né? E a mãe também. Então teve assim uma aceitação muito boa, o pessoal gostou bem. E dele, depois outras mães me perguntaram, posso copiar? Eu falei, deve. Ideia boa, a gente vai copiando. Como é importante. Exatamente, a gente vai modelando, né? Vai se inspirando com as ideias. Cada um vai fazendo do seu jeitinho, né? Isso. E eu achei bem interessante, porque assim, quando eu li, né, o livro, eu fiquei imaginando o Enzo dando uma palestrinha ali com os coleguinhas, sabe? Falando assim. Foi isso que eu fui imaginando, porque a leitura é exatamente isso, né? O Enzo contando quem é ele, segundo né? Eles ficaram colocando o dedo, mostrando, eles viram que era o Enzo, né? Pondo um dedinho, né? Que tem as fotinhas do Enzo lá dentro. Sim. Então eles foram lendo, apontando dedinho, apontando pro Enzo. Então eles sabiam que estava falando sobre o Enzo. Pois é. E é legal, Elisa, a gente falar isso, né? E você dizer que você teve... você viu isso em um grupo, né? A Samara postou e você já viu e já copiou, né? Já modelou essa ideia aí, fez do seu jeito. E fica a dica aí para as pessoas, né? Porque tem muita gente que fica com vontade de fazer alguma coisa e não sabe o que fazer, né? Então, assim, tá aí uma oportunidade para as mães, né? Das crianças pequenininhas que vão para a escola, ou de repente até para as maiores, já pegar e já modelar de uma forma diferenciada, né? Ler ali a história da Elisa. Siga o canal aí, Meu Príncipe Enzo, T21. T21. Chama a Elisa. Eu falei que isso aqui é até um projeto para um futuro livro melhor. Porque, igual eu falei, igual eu vejo muito você falando que quando o Enzo nasceu, eu falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa para modificar. Mas é tanta coisa que a gente tem que fazer. Isso eu vejo muito você falando, que a gente esquece de fazer alguma coisa. Então, assim, agora que eu tô, o Enzo com 3 anos, né? O que eu posso fazer para a gente tentar? Então, esse foi o primeiro, mas assim, à medida que for crescendo, a gente vai providenciando outros, pois certo? É. Elisa, Enzo tem 3 anos. Eu esperei 10 anos. Eu só vim entender que eu precisava, de qualquer forma, fazer depois que Luana tinha 10 anos. Isso é legal a gente falar e a gente se observar, porque às vezes nossa vida trava, acontece alguma coisa ruim na nossa vida e a gente não entende. E muitas vezes é porque a gente está no percurso errado. E eu reconheço que comigo foi assim. Eu não posso falar por ninguém, eu falo por mim. Luana, com 10 anos, eu percebi que eu estava na direção errada da minha vida, da minha missão de vida. E assim é na nossa vida. E eu precisei mudar o roteiro disso. Tanto é que eu joguei tudo para cima. Eu falei assim, não, eu preciso me observar. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estava entendendo por que aqueles bloqueios na minha vida. Emocionalmente, eu estava muito para baixo, muito mal mesmo. Então, assim, eu queria entender. E aí foi nesse momento que eu parei tudo, né? Porque a gente precisa parar, recuar um pouquinho para a gente poder ter uma visão ampliada da vida, da situação. E foi que eu comecei a entender. Eu comecei a ter insônias e não entendia por que aquela insônia. Aí as inspirações vieram, eu comecei a escrever um livro, eu escrevi a minha história. Então, muitas vezes, a gente reclama. Eu poderia ter reclamado ali porque eu estava tendo insônia direto, mas eu estava me observando. Claro que em alguns momentos eu reclamei sim, né? Eu questionei sim, mas aos poucos a gente vai entendendo, né? Porque nada acontece à toa. Verdade. Enzo não veio na vida de Elisa à toa, só de passagem. Depois que o Enzo nasceu, que eu te falei que a ficha caiu, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer,
eu também estava no mesmo ritmo, acelerada. Sim. Então, tudo era o Enzo. Então, Enzo, era terapia, era fono, era isso e aquilo. E não parava para nada. O Enzo não podia faltar, tava chuva, sol, não podia faltar nenhum dia de fisioterapia. Eu não aceitava faltar com ele na fisioterapia. Até que eu fui no instituto, né, também de criança com Down. Aí o responsável virou para mim: e você tá cuidando de você? Você tá cuidando muito bem do Enzo. E você tá cuidando? Então é hora de você dar pôr o pé no freio. Se o Enzo tiver que perder 1, 2, 3 dias de fisioterapia, que perca. E não vai fazer diferença na vida dele. Mas você precisa se cuidar. Se tiver que ir algum dia no médico, no dentista, deixa o Enzo em casa. Um dia de fono, um dia de terapia. Não vai. Porque até então era todos os dias, não podia faltar. Hoje eu já me controlei contra isso. Tem que fazer outras coisas. Então, eu deixo faltar um dia, falta o outro. Dou prioridade para outras coisas. Que antes a prioridade era só o Enzo. Inclusive em relação aos outros filhos também. Os outros filhos precisavam de cuidado. Igual o meu, do Pedro, precisa de um cuidado também. Um pouquinho mais especial, porque ele faz o acompanhamento. E eu simplesmente esqueci do acompanhamento do Pedro. E fui fazer o acompanhamento do Enzo. Então, chega um momento que a gente tem que parar, igual você falou, pensar, né? O que está acontecendo? Para a gente conseguir viver dando prioridade para todos, né? No meu caso, eu tenho 4, né? Pois é. Eu dei essa parada. É importante você falar nisso. Eu me vejo em uma situação assim, e eu tenho me policiado muito, porque assim, como eu tenho feito esse trabalho, né, de inclusão aqui nas redes sociais, eu falo muito de inclusão, de pessoas com deficiência e tudo. Converso muito aqui em casa sobre isso. Eu tenho sentido uma certa carência de meu filho, de Luan, né, o de 7 anos. Então, assim, eu tenho me policiado mais para poder falar mais dele também, né? Porque eu acabo, é como se assim, para ele eu falo mais sobre Luana do que sobre ele, entendeu? Então, assim, eu tenho me policiado muito mesmo sobre isso. E o Enzo aqui, ele é muito conhecido. Tanto que ele é conhecido como o Príncipe Enzo, mas ele, na verdade, ele é o Rei Enzo, porque teve um concurso aqui, ele era pequenininho, estava com 7 meses na cidade, do Rei e Rainha Dal. Então ele ganhou o Rei Dal aqui de Juiz de Fora. Então todo mundo conhece como Rei, só que eu chamo de Príncipe. Ele era pequenininho, não, Rei é muito pesado, é Príncipe Enzo. Então, é muito forte, né, Rei? É muito forte, é Rei. Ele é um príncipe, é Rei, é príncipe, é tudo. Só que, igual você vê no Instagram, ele faz muito trabalho, ele faz muita foto, faz um trabalho para loja, esses negócios. Então, assim, tudo meu fica focado muito no Enzo. Mas os outros não gostam também de rede social. Então não adianta eu tentar fazer alguma coisa que eles não gostam. Então o Enzo aparece muito, todo mundo conhece, manda muita coisa pro Enzo e acaba tendo um ciúmezinho, sim. E o Enzo mostra que ele gosta, né? Ele gosta de aparecer, gosta de fazer as coisas, né? Ele adora. Parece que ele nasceu pra isso, sabe? Desfile, adora desfilar, fotografar, ele faz pose, adora. A única coisa agora que que ele tá crescendo, vai modificando. Que ele tá ficando um pouco assim, assustado, com muito barulho e muita luz. Igual ele foi pro Mr. Brasil em São Paulo agora, no final do ano, né? Então chega lá, aquele barulho muito alto e muita luz, aí ele também só tem 3 aninhos, né? A gente não pode exigir muito dele, né? Tudo no tempo dele. Se ele não quiser, ele não vai. Então, assim, eu não vou obrigar o menino a entrar na passarela com aquela que só na altura. Então, mas ele tá estranhando um pouquinho o som alto, mas o restante vai tranquilo. Pois é. A gente percebe pelas postagens, né? Que ele gosta mesmo ali. E é bem traquina, né? Ele gosta de fazer umas artezinhas, né, Lisa? Adoro, meu filho. Vigiando o dia inteiro. Eu não tenho um minuto para sentar. Porque se eu sento, ele faz o professor. Se eu sento no meu quarto, ele vai para a sala. Se eu sento na sala, ele vai para o quarto. Ele fica fazendo isso, só para ir atrás. Me conte, tem uma postagem que você colocou, um videozinho, passa rápido assim. Ele ali, de quem é aquele gato que ele queria dar banho? Que ele estava tomando banho e queria dar banho no gato? É nosso. A gente tem 4 gatos aqui em casa. 4 gatinhos. Mas ele não judia dos gatos, ele pega os gatos. Só que os gatos eu falo que são os protetores dele, todos 4. Se eu te mandar os outros vídeos, é tudo agarrado com ele. Onde o Enzo tá, os gatos atrás.
E, de certa forma, os gatos até protegem ele, né? A gente não pode ficar mexendo com eles, não. O Enzo vai pendurar na janela, né? Porque adora uma rua. Os gatos dão patada no mão dele pra ele sair. Então, fica atrás dele o tempo todo. Aí o Enzo vai pro banho, agarra eles pro banho. Porque onde o Enzo vai, eles vão atrás. Aí o Enzo entra no banheiro, eles vão lá tomar água do banheiro, o Enzo puxa eles pra dentro da água também. Então o Enzo tem razão de puxar, venha tomar banho, tá aqui comigo, então é pra tomar banho mesmo. Aquele dia ainda tava mas aparece os 4, às vezes vai lá atrás dele o chuveiro. E os gatos gostam de banho também, os meus são diferentes, eles gostam de um banho. Aí tem dia que entra tudo no chuveiro lá. Pois é, aquele vídeo tá barato, né? Mostrando as artes mesmo do Enzo, né? Faz, minha filha, e é rápido, tá muito rápido. Aí eu falo, algumas pessoas me falaram, né, quando o Enzo nasceu, vai demorar a andar, vai demorar a falar, vai ser difícil, vai ser dependente seu, não sei o quê. Aí hoje, quando eu vejo o Enzo, a gente percebe que não é nada daquilo que falaram com a gente, né? Porque, na verdade, cada criança é de um jeito, cada pessoa é de um jeito. Tem aquele que vai demorar mais de andar, tem aquele que não vai demorar. Ou com síndrome de Down, ou sem síndrome de Down, né? Sei, verdade. Claro que a gente sabe que a estimulação contribui muito, né, Elisa? Mas a gente também não pode ficar naquela paranoia, né? Uma coisa que eu sempre falo aqui em casa, o Enzo tem muito estímulo, aqui são 4 crianças, tem um estímulo da físio, da fono, da TO, mas eu sempre falo, é tudo no tempo dele. Se ele não quiser fazer agora, no momento que ele estiver preparado, ele vai fazer. Não vou ficar, porque o Enzo está um pouquinho atrasado na fala, ele fala, muita coisinha ele fala, mas ele não verbaliza ainda. Umas coisinhas que ele quer, papá, mamãe, os irmãos ele chama, mas de verbalizar ele não verbaliza. Assim, faz acompanhamento com a fono, faz tudo. Aí tem mãe, o meu já fala, o meu tá falando de tudo. Mas no momento que ele quiser falar, ele vai falar. Eu não vou obrigar ele a falar. Igual para andar. No momento que ele quis andar, ele levantou e andou. O Enzo teve até quando ele estava com 10 para 11 meses, ele não quis engatinhar. Ele já levantava para andar. Só que o fisioterapeuta ficava, ele não pode andar de engatinhar, não pode isso atrapalha, né? Isso atrapalha ele, não pode. Então, mas foi um custo. Um custo para eles engatinhar. O Enzo não queria engatinhar de jeito nenhum. Você colocava, ele levantava, você colocava, ele virava. Com muito custo, com 1 ano e 6 meses, 7 meses, o Enzo engatinhou. Olha o tanto tempo nós levamos para fazer o Enzo engatinhar. Amarrava no pano, colocava, ele esticava todinho. Ele não ficava. Aí, com muito custo, conseguiu engatinhar igual o urso, né? Com uma perna para baixo e outra para cima. Engatinhou, andou. Que aí liberou um pouquinho do engatinhar e ele andou. Mas assim, tudo do jeito dele também, no tempo dele que ele quis, a gente não vai ficar aquilo também, aquela obrigação, você tem que andar, você tem que falar. Eu sou assim, o tempo dele. Eu deixo. A gente como mãe tem que acalmar o coração, né? Porque a gente fica na ansiedade. Se tá para andar, a gente quer logo que ande. Aí se é para falar, quer logo que fale, né? E assim vai. Se é para andar de bicicleta, quer logo que ande, né? Logo que aprende. Então, assim, a gente fica ansiosa, assim, a gente quer ver o desenvolvimento, mas eu não fico com aquilo que você tem que fazer, estimulando. Eu vejo mães que o dia da criança inteiro é para estimulando, forçando, fazendo, tem que fazer. Assim, acho certo estimular, tem que estimular mesmo. Mas aí eu parei naquela assim, deixa ele viver a vida dele também. Deixa ele viver a infância dele também. Se ele quiser falar hoje, ele vai falar. Se não quiser, ele vai falar amanhã. O momento dele. E só o fato da gente estar conversando com ele, estar ali brincando com ele, né, verbalizando ali, é um estímulo. Porque se você pegar a criança, colocar sentado numa cadeira, sentado no sofá, e que ele olhe para você, que ele tenha que falar, gente, isso é tortura, não é terapia, né? Não é estímulo. E cada criança, igual eu falo, né, a terapia, cada criança reage de uma forma. O Enzo, se eu sentar ele numa mesa e ensinar, ele não aprende. Ele não vai aprender. O Enzo, eu acho que a grande maioria, viu, Elisa? O Enzo a gente tem que ir de forma assim, diferente, brincando. Didática, né? Tem que ver o jeito que ele aprende. O jeito que a Rebeca, que ele atende muito comando da Rebeca, só que ele é muito agarrado com ela, não que seja com os outros, né? Mas com ela. Então até a fono dá o exercício para a Rebeca, né? Porque ela que ele atende mais. Aí ela fala, ela brinca, vai brincando com os brinquedos, aí que esse é vermelho, que não sei o quê. Aí ele aprende com mais facilidade. Agora, se sentar numa cadeira, você vai ter que aprender.
Pois é. E não Quem é fica, que não. gosta disso, gente? Ninguém gosta. É. Não Igual tem, não ele tem como. adora uma dança, né? Você vê lá os vídeos dele Uhum. dançando. Pois Você põe é. os vídeos de fit dance pra ele sabe a coreografia todinha. Tudo lá você Uhum. põe, ele sabe as coreografias. Imita tudo. Que... Ele é muito visual também. Tudo que ele vê fazendo, Uhum. ele faz. Vai. Aí aprende fácil, fácil, né? É. E como é a relação dele com os coleguinhas na escola? Olha, eu não tive assim, que ele começou a estudar agora há pouco tempo. Então, assim, a Sim, professora ia fazer até uma reunião depois, já falou, né, que ia fazer reunião, assim, pessoal comigo, né, para falar sim. sobre. Mas ele interage muito bem. Chega lá, ele vai, já abraça os coleguinhas, já senta na carteirinha dele, já entra, me dá tchau, vai embora. Só não carrega a mochila, eu tenho que levar a mochila. Aí Aham. vai, faz. Eu perguntei, né, professora, como é que ele tá. Assim, falou que ele tá fazendo com a ajuda dela, com a ajuda deles, eles estão fazendo, tá Sim. acompanhando direitinho. Assim, não tem assim não cheguei a conversar mesmo com a professora, assim, como é que tá o desenvolvimento dele ainda, né? Em Uhum. questão da escola. Com os amigos, não. Com os Sim. amigos, ele é carinhoso com todo mundo, brinca com todo mundo, interage com todo mundo. Na escola dele tem outra criança com síndrome de Down, Elisa? Ou ou só tem ele? Tem um outro coleguinha, que é o Ícaro, ele tem síndrome de Down também. É um Ah, é amiguinho aquele da dele. foto, né? Não é É, um da aquele da foto? fotinha. É. Sim. Eles são agarradinhos desde pequeno, desde bebezinho eles fazem terapia junto, tudo, então eles ficam bem unidos, sabe? Eles são da mesma sala, é? Não, colocaram ele em salas diferentes, mas assim, Ah, estão sim. sempre juntos lá, né? Porque lá não tem hora que Sim, junta pra lanche, pra esses negócios, tem hora que eles estão sim. mais juntinhos. Mas separaram, são 2 salinhas de 3 anos, colocaram um em cada Uhum, salinha. Ela falando que uhum. vão ver Que como é aí que vai, divide como a é que vai professora, ser. né? Como é que vai ser a É. adaptação, que tá com medo de pôr os dois juntos, e um chamar a atenção do Sim, outro, que eles são muito. sim. Então eles Uhum. dividiram a princípio, né? Colocaram em sala separada É. para ver como é que vai Eu acho ficar. interessante por conta da professora também, né? Se tem a É, oportunidade de ter uma professora para para cada cada um, um, né? acho que fica melhor, né? Para dar uma atenção maior, Verdade. melhor. Agora imagine, né, Lisa, que delícia para essa escola. Porque eu acho que uma escola, quanto mais crianças assim, com suas diferenças, porque a gente sabe que todos nós somos diferentes, né? Mas assim, Verdade. eu me tratando aqui de diferença voltada, né? Para pessoas com deficiência, um com síndrome de Down, um com autismo, um com outra deficiência, assim conviver na escola, para que essas crianças ditas normais, ditas que não têm nenhuma deficiência, conviver, como é o caso de sua filha, né? É, Eu não lembro se foi a Esther ou se a foi a Rebeca, Rebeca. foi a Rebeca, Isso, não foi? Que tinha uma isso. colega, que tem, né, uma colega com síndrome de Tem. Down. Imagine a referência que ela tem, né? Como é interessante isso. Eu acho que uma pessoa que convive mais assim com as diferenças nesse aspecto, ela tem um desenvolvimento emocional, um controle emocional bem mais ampliado do que quem não tem essa oportunidade, É né? verdade. A Rebeca, assim, ela defende muita causa também, sabe? Ela aqui em casa, todos eles. Sim. A Esther também, eles têm. Tem hora que eu até falo, elas falam, se alguém fizer alguma coisa com isso, eu vou brigar. E elas defendem eles mesmas, elas têm um Uhum. conhecimento, assim, são Sim. bem coisa minha. Pois é, o quanto isso é importante, né? E Verdade. assim, é muito importante ter essa referência de vida, assim, eu sinto muito porque na escola de meu filho, né, ele não tem nenhum colega com síndrome de Down. E eu queria muito que ele convivesse não só com a irmã, mas que ele convivesse com outra criança, né? Ele tivesse um olhar diferente também. Agora a gente O está Pedro, começando a conviver com outras crianças com síndrome de Down, assim, na faixa etária dele. Mas na escola seria mais interessante. Eu queria muito que ele tivesse. o Pedro trocou de escola, né? Tem 2 anos, mas ano passado, com pandemia, ele não foi na aula nenhum dia, né? Foi tudo online. Sim. Esse ano, voltando às aulas, aí ele falou que tem na sala dele na outra sala, né? Do mesmo ano que ele, um menino também com síndrome de Down. Ele vai lá, ele cumprimenta, e o menino não cumprimenta só com o cotovelo, ele cumprimenta o Ah, cotovelo, ele fica tentando uhum. puxar assunto com o menino também. Falei, isso é bom, meu filho, Sim, pra você ver, vai lá, você até fala com sim. ele, conversa, brinca com ele, que ele falou que o menino fica mais sozinho, tu chama ele pra brincadeira,
Pois Vou é. interagir com ele Pois também. é. Aí, Por que que ele tem essa vontade, essa necessidade? Justamente por ter o irmão, é. né? Então, assim, Aí olha ele a vai lá e sensibilidade dele. fala, hoje eu fui lá, chamei ele, cumprimentei ele, chamei pra brincar e tal. Mas eu falei, isso mesmo, tem que fazer isso mesmo. Porque tem uns que, infelizmente, né, larga de lado, né? Sim, Infelizmente, tem uns colegas verdade. que larga de lado. Eu falei, não, você vai lá, mas ele não precisa falar, ele já vai mesmo, já vai Sim. já lá chamar o coleguinha também. Uhum. É interessante isso, né? E é muito bom porque tem esse olhar, né? E assim, Verdade. e o bom também é quando tem os primos, né? Eu digo assim porque a gente tem os filhos de meus primos, né? Que aí convive, Uhum. então já tem. Aí eu sempre pergunto se na escola tem, né? Justamente por conta disso, por esse olhar. Porque uma coisa é você ter na família, uma coisa é você ter na escola, né? E esse contato, É, tanto na família como na escola, às vezes no condomínio, na rua. Então, esse contato é um grande diferencial para as crianças, para o desenvolvimento, né? Eu acho super verdade, importante, né? E verdade. como é bom, e como é bom, né, Lisa, a gente poder parar um pouquinho e relembrar da nossa história, né? Ah, Contar, é ter a bom, né? oportunidade de Contar. contar, ir lá atrás, né? Ir lá naquelas caixinhas que muitas vezes a gente até esquece como é que foi, quando a Esquece, né? gente começa a Eu contar. falo que a gente, assim, tá tudo hoje em dia, a gente recorre ao Google, né? Não foi Sim, diferente quando eu descobri também a síndrome de uhum, Down. A gente pesquisando aqui, pesquisa ali, mas nada como conversar com outras mães, outras experiências. Eu larguei sim, Google, falei, não vou ficar procurando Google. Conversando com outras mães, pegar o que a gente está fazendo, tendo experiência com outras pessoas. sim, E a melhor coisa para a gente é a melhor aprender coisa. a lidar com a melhor coisa. Eu falo que muitas mães me ajudaram muito, esses grupos me ajudam muito. Muitas lives também que eu vi, também já É, assisti algumas, né? sim, Ajuda muita gente. Eu tenho um grande caminho a percorrer ainda, o Enzo é pequenininho. Eu sei que, assim, que a gente sim, vai passar algumas dificuldades ainda, mas é bom que a gente vai passar por essas dificuldades, mas sabendo lidar mais com a sim. realidade, Com né? certeza, com certeza, situações mais desafiadoras a gente vai passar por toda a vida, né? É Mas saber verdade. como enfrentar e saber que a gente tem outras pessoas que de repente já passaram pela mesma situação que a gente, e às vezes sabe como nos orientar para a gente encurtar esse caminho, é bom demais, né? Essa rede de É apoio bom, é muito é bom. muito bom, Isso me ajudou né? muito. Aqui em Juiz de Fora tem o Instituto DAO, que eles falam que foi criado, né? Então, assim, Sim, quando o Enzo nasceu, a princípio eu estava sozinha, né? Sozinha, assim, me direcionando sozinha, fazendo tudo sim, sozinha. Aí me indicaram, ó, tem o Instituto Dalvo, liguei para lá, vai lá, conversa. Nossa, me acolheram lá super bem, muito bem. E dali para frente, assim, a vida foi mudando. Que lá, os profissionais muito capacitados, eles também tinham filhos, né, com Down. E aquela sim, reunião que tinha toda segunda-feira com os mães que estavam ali era só uma vez na semana com as mães da aula que a gente falava, então aquilo era muito bom para mim e para todas elas, que chegavam uma lá com um recém-nascido, perdida, igual eu cheguei também, meio perdida. sim, Então, uma orientando a outra, falou, não, vai ficar tudo bem. Foi é sim. muito bom essas mães que ajudam a gente, né? Pois é, e depois a gente passa a ser uma mãe de apoio também, né? É, Porque assim, no momento a verdade. gente está ali precisando de apoio. Recentemente eu encontrei com uma mãe que tem uma associação aqui em Salvador, né, a Cerdal, e a Lívia, quando eu estava grávida, foi quando eu estava grávida, eu conheci ela, fui na instituição e ela me apoiou. E agora, no dia 21 de março, a gente fez um evento aqui em Salvador e a gente se reencontrou. Imagine Luana com 14 anos e a gente se reencontrou, o filho dela já tem 21 anos. Então, assim, é muito bom, é muito interessante, Bom, assim, né? essa troca, né? E a gente entender que a gente precisa contribuir na vida das pessoas. A gente não precisa Verdade. necessariamente trabalhar com questão de, vou trabalhar com pessoas com síndrome de Down, vou trabalhar. Mas, assim, a gente entender que ter um filho ou uma filha com algum tipo de deficiência não é à toa. A gente precisa olhar mais para isso e ver quantas pessoas precisam. Às vezes, eu digo assim, eu encarei com muita naturalidade o diagnóstico, né? No dia que eu recebi o diagnóstico, eu tomei susto, sim.
Mas com 24 horas eu entendi que era missão de vida. Mas eu nunca fiz nada. Foi com tanta naturalidade, eu vivi com tanta naturalidade que eu nunca fiz nada. Mas chega uma hora que a nossa vida trava. Quando é a sua missão de vida de fato, a vida trava, porque você está no caminho errado. E eu entendi isso verdadeiramente, né? Então, assim, a gente precisa olhar para isso e apoiar outras pessoas, porque se eu encarei com naturalidade, eu preciso ensinar outras pessoas a também encarar com a naturalidade. Não necessariamente como eu encarei, mas ajudar aquelas pessoas. Sábado agora, recentemente, eu conheci pessoalmente uma mãe, que a filhinha tem 2 meses, e ela está nesse processo ainda de aceitação. E foi lindo eu poder abraçar e poder dizer, tenha calma que isso vai passar, né? Essa dor, essa dúvida. É muito bom, né? Que a gente pode ajudar, né? Pois é. Outro dia bom demais, Elisa. Fui para uma consulta, fui levar, na verdade nem fui eu. Eu fui acompanhar uma amiga minha, uma colega minha, que ela estava pagando neném, e fui acompanhar numa consulta no hospital, na maternidade, até que eu tive o Enzo. Aí eu sentando lá fora, por causa de pandemia não pode entrar acompanhante, aí tem uma senhora sentada do meu lado, que a fulana tá demorando, que não sei o que, e tal. Aí a menina tava meio com barriga ainda, né, assim, meio barrigudinha, eu falei, ela vai ganhar, ela veio para consulta, falou, não, ela ganhou tem 2 dias, só que ela veio para um retorno que ela tá sangrando muito, então assim, foi esse assunto de gestação. Mas ela tá muito abalada, tá muito preocupada, porque aí a avó falou assim, o nenenzinho nasceu com probleminha, eu entendi, logo na hora que ela falou probleminha, eu entendi que o nenenzinho nasceu com probleminha, ela não tá aceitando, então acho que isso tudo tá atrapalhando também, ela tá tendo hemorragia, tá voltando e tal. Sim. Eu falei, nasceu com probleminha e tal. Eu nem perguntei assim na hora não, eu falei, não, vai ficar tudo bem e tal. Eu também tive aqui, nasci meu filho, ele nasceu com síndrome de Down. No primeiro ela falou, né, que o neném teve que ficar internada, teve que ir embora. Eu falei, não, mas vai dar tudo certo. Meu filho também ficou, ele nasceu com síndrome de Down. Eu já falei logo, porque eu entendi que era... Sim, que o probleminha era esse, né? Probleminha. Eu falei, é? Falei, então eu vou te falar, meu netinho nasceu com síndrome de Down. Aí eu fui conversando com ela, a avó saiu outra pessoa. Fui falando, não, mas fica tranquilo, fala com ela. Ela pegou meu telefone, ela me ligou, mandou mensagem, fui conversando com ela um período, e depois ela não perguntou mais. Então, naquele pequeno momento ali, eu pude confortar, pelo menos um pouco, a avó e a mãe, né? Aí mostrei foto do Enzo, mostrei vídeo, mostrei... Então, a mãe deu uma relaxada. Claro que depois vai ter as preocupações dela, assim, que não vai... Mas é muito bom a gente poder ajudar outras mães também. Pois é, com certeza. E um pouquinho que a gente faça, Elisa, já contribui muito. Só o fato da gente estar aqui no Instagram, só o fato de você estar fazendo suas postagens, exibindo o Enzo, mostrando as artes dele, isso está contribuindo, porque muitas vezes tem uma mãe que está naquela angústia, no medo, o que será que meu filho vai ser, o que meu filho vai poder fazer? E ele de repente, essa mãe de repente vê lá o Enzo fazendo as artes, subindo nas cadeiras, querendo dar banho no gato, ela começa a ver que é tudo normal, é arte de criança, né? Arte de criança, menino mesmo. Faz tudo. E aí, quanto isso contribui, né? Então tem muita gente que não quer se exibir no Instagram, não quer fazer suas postagens. Eu falo, não, a gente tem que se exibir mesmo. Tem que mostrar mesmo. Porque se a gente quer realmente... Tem que mostrar, porque se a gente quer que a sociedade seja menos capacitista, menos preconceituosa, e a gente esconde as coisas, o que é que vai fazer? Como é que a pessoa vai conhecer? Onde eu vou, eu levo o Enzo, eu mostro o Enzo. O Enzo faz tudo, igual eu falo, a intenção do Instagram dele. Tudo que ele faz, uma criança faz, ele faz. As artes que ele faz, as fotos que ele tira, o desfile que ele vai, ele chega lá, tá no meio de tudo quanto é criança. Então, assim, eu posto, tudo que eu faço com ele eu mostro, porque cada um, igual eu falo, todos eles são diferentes, de alguma forma. Sim. Mas fazem tudo a mesma coisa, a mesma bagunça, a mesma arte. É criança. Sim. Pra mim, não diferencio ele de nenhuma criança. Pra mim, ele é criança e muito mais bagunceira, por sinal, né? Que maravilha. Arte. Que delícia. Isso é muito bom. E assim, Elisa, antes da gente... Nosso tempo já está se esgotando, né? Mas antes da gente encerrar, eu quero deixar aqui o convite
para todo mundo que está assistindo a gente aqui, né, que assistiu a live, eu vou encerrar essa live aqui. Eu gostaria que vocês curtissem, fizessem um comentário aí para Elisa. Passe a seguir o nosso perfil, né? Quem segue a Elisa aí está aqui assistindo. Passa a seguir o meu perfil aí, Luciana Gomes com Amor. E quem está aqui, que não segue ainda a Elisa, né? Passa a seguir aí a Elisa não, né? Seguir o Enzo, né? Meu príncipe Enzo aí, eu até esqueci da minha página, agora eu só mexo no Enzo. É bem assim, viu? E aí, assim, sigam para vocês poderem estar conhecendo, né? Eu toda semana aqui eu trago histórias com diagnósticos diferentes, né? Porque é interessante a gente poder conhecer um pouquinho mais, entender, a gente abraça a inclusão, mas a gente precisa conhecer não só aquela deficiência que a gente conhece, que a gente tem dentro de casa, mas a gente poder conhecer um pouquinho também do que tem lá fora e está distante da gente. Pelo menos que a gente acha que está distante da gente, né? Porque a gente não sabe. Então, a gente nunca pode dizer que algo está distante, né, Elisa? Então, assim, é bem interessante a gente conhecer. E, às vezes, não é só pela deficiência em si, é pela história, é pelo emocional que Elisa hoje contou aqui, que passou, que viveu dentro de um hospital, dentro no momento, né, do nascimento do Enzo. É tão importante quando a gente vai conhecendo isso e vai vendo que isso passa, né? Que, às vezes, em um momento que a gente está de angústia, de medo ali, de luto, e de repente isso vai passar, né, como outras coisas da nossa vida. Então é bem interessante conhecer histórias. Eu, Elisa, acredito muito no poder das histórias, sabe? Eu acho que a história de uma pessoa pode nos levar a lugares assim que a gente nem imagina, né? Porque a gente vai conhecendo, a gente vai observando, a gente vai refletindo, né? Eu acho muito importante. Muitas dessas histórias me ajudaram muito. E creio que nossas histórias pode ajudar muitas pessoas também, né? Sim, com certeza. Eu sempre em minhas orações, eu peço a Deus justamente isso. Eu não quero quantidade de pessoas. A gente não precisa de quantidade de pessoas. A gente precisa de pessoas, né, que se conecte aqui, que realmente precise ouvir essa história, né? E assim a gente vai propagando aí amor pelo mundo, né, levando realmente para quem precisa ouvir. Isso que é interessante, né? Então, assim, eu convido quem de repente estiver aqui assistindo, for assistir essa live depois, e quiser contar a sua história, me chama no direct, tá? Que a gente conversa um pouquinho, que a gente agenda aí uma live para qualquer segunda dessas aí do ano, tá bom? A gente está com a agenda bem cheinha, mas tem espaço para todo mundo, só é ter paciência. Que chega, né, Elisa? Bom, parece que está distante, mas chega, né? Chega, quando você vê, já está no dia. Mas é muito bom, já é segunda-feira. Pois é, Não, também. Estou muito feliz de ter chegado o nosso dia, né? De estar aqui com você. Eu acho que agora é o começo, né, dessa relação virtual que a gente passa a ter, né? É muito bom a gente poder acompanhar. Eu gosto muito de poder acompanhar o crescimento dessas crianças, né? De poder estar aqui e vendo assim o quanto o trabalho que eu tenho feito aqui nas redes sociais tem crescido, né? Não só em termos assim de seguidores, porque não é disso que a gente está falando somente, mas é da proporção de pessoas que a gente vai conhecendo, né? Que a gente vai realmente formando essa amizade, essa relação. Isso é muito bom. É bom demais, Você né? vê que a gente está tão longe, mas tão perto, né? Está sempre tão perto. Tão perto, porque a distância é longa, mas a gente está sempre aqui passando nossas experiências, né? Mostrando, de vez em quando te manda os vídeos de arte do Enzo lá. Pois é. Mas é muito exatamente. Bom. É bom demais. Eu amo receber, viu? Amo receber aqueles videozinhos de beijinho pra tia Lu, eu amo. Amo e continue mandando que eu gosto. Tá certo, minha querida? Gratidão por você ter aceito estar aqui no projeto Descoberta do Diagnóstico. É sempre um prazer conhecer novas histórias, conhecer novas artes, né? Então, assim, fico muito feliz e grata. E eu quero encerrar essa live aqui com uma mensagem sua. Deixa uma mensagem aí. Tem gente que está ainda aí nesse processo de aceitação, de repente está aqui assistindo, né? Deixa uma mensagem para a gente aí, para ficar registrado aqui na nossa live. Deixar uma mensagem para essas mães, né, que receberam um diagnóstico agora, ou já receberam que não está há pouco tempo. Tem muitas mães que recebem antes, né? O que eu tenho para falar? É a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu falo para todo mundo.
No começo a gente assusta, a gente tem um período que a gente vai ficar meio preocupada, mas isso tudo passa. E assim, tem uns que passam mais rápido, outros passam um pouquinho mais Sim, devagar, mas depois você vai ver que, ainda mais para quem tem outros filhos, igual eu tenho, que eu crio da mesma forma que eu crio os outros. Foi assim, depois tudo melhora, tudo se resolve, o amor é o mesmo. Então, assim, ter um pouquinho de paciência e amor é o que é o suficiente. Tudo é vai verdade. se ajeitar, as ideias vão se ajeitando, daqui a pouco vai ficar tudo passa, né, que a Verdade. gente fala, né? Isso mesmo. Tudo passa. Que E o, maravilha. Só o amor e o fica. amor O fica, amor e o amor fica, e muito só amor, vai, só e fica, muito amor. é só crescente, né? O Vai amor só fica crescendo, crescendo cada vez mais, né? verdade. Cada dia a Oi, gente fica mais Elisa. apaixonado. Pois é, com certeza. E Gratidão, meu uma amor, do coisa fundo do meu que coração. E uma coisa, além do amor, a Sim, gente que somos mães, assim, de criança Down, tudo pra gente que eles fazem, pros outros é uma bobeirinha. Nossa, pra gente é tão gratificante a gente ver eles fazendo sim. uma coisa Ah, diferente. Então é isso muito mesmo. bom. É uma felicidade muito Verdade. grande. É bem assim, né? O desenvolvimento, quando a gente vai ver o desenvolvimento, é uma vitória, né? Alcançada. É muito bom. É muito bom mesmo. Delícia! Maravilha! Maravilha. Gente, gratidão por essa noite, gratidão por vocês estarem aqui com a gente, tá bom? Beijo Muito grande no obrigada a coração você de também pelo todos. convite e todos que estão aí, né, passaram pela live também. Que a gente possa ter Pois é, contribuído assim, de alguma forma, né, com a sua história. com certeza contribuí muito. Vou deixar salvo aqui. Voltem aqui E daqui a um minutinho. quem quiser uma cópiazinha do livro, que se quiser entrar no direct, eu mando também em Sim, PDF o livrinho para pois contando a é. historinha dele. Maravilha, eu já tenho a minha. Posso compartilhar também, né, Elisa? Pode sim. Pronto, Claro que maravilha. pode. Então tá joia. Beijo grande, gente. Beijão, Tchau, tá? tchau. Curtam Vou lá aí, ver o viu, a pequeno, live. ele já tá até dormindo. Pois é. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Tchau. Agora não sei